Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,28%. Isto dentro de um pregão com a volatilidade menor, com a liquidez menor, devido ao feriado nos Estados Unidos, um pregão um pouco mais travado aqui para o índice. Então temos aqui o índice com dois pregões já de correção em relação a todo o movimento de subida, trazendo a expectativa de ter correção maior aqui, seja no preço ou no tempo, se tiver aqui a perda da mínima do pregão de hoje, 63.555. Por outro lado, para anular essa expectativa e trazer um movimento aqui direto, uma expectativa maior de testar novamente a região ali não só dos 64 mil, por volta de 64.300 pontos, mas também a região de dois topos aqui anteriores, 64.767 a 65.291, e Ibov precisa romper esta máxima aqui. A primeira sinalização para isso seria rompimento da máxima do pregão de hoje, 64.013, mas eu não vejo uma relevância tão grande neste rompimento no primeiro momento. No mini índice, eu não cheguei a recomendar operações hoje nos futuros, dia um pouco mais travado, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos. O mini índice fez um movimento mais travado aqui para cima, sem conseguir ganhar força para cima, gera um movimento para baixo, volta aqui para cima, enfim, fica um pouco mais indefinido aqui no intraday o mini índice no pregão de hoje. Então, olhando para o gráfico diário novamente, tivemos igual o Ibov, a máxima e a mínima do dia, respeitando a máxima e mínima do pregão anterior. Da mesma forma, segue dentro de uma movimentação aqui de uma correção, pelo gráfico de 60 minutos, para trazer alguma expectativa de gerar aqui, buscar a operação na ponta compradora ideal, que venha gerar força aqui para cima dos 64.695 pontos. Por outro lado, se abrir caindo, perdendo aqui a região aqui dessa mínima, seria mais para se buscar a operação na ponta vendedora a favor de um movimento de baixa aqui no gráfico de 60 minutos, ou melhor ainda, no gráfico de menor periodicidade através de topos descendentes. Na sequência, temos aqui para falar do mini dólar fechando aqui o pregão para cima, com a alta aqui apontando para 0,7%. Então a gente tem um mini dólar vindo para cima de um patamar de resistência. Só colocar aqui, tirar aqui a questão dos ajustes, para cima de um patamar aqui de resistência, região de 248 a 250. Então o mini dólar vindo para cima desse patamar e já se aproximando aqui para testar essa região de 264, mais forte aqui seria a região por volta de 272 até um patamar de 282. Região um pouco mais forte de resistência. Se olharmos para o gráfico aqui de 60 minutos, ou mesmo o gráfico de menor velocidade, a gente teve um dia bem travado no mini dólar e depois um único movimento aqui para cima, sem muita correção, para se pegar o que é uma operação de fundo ascendente, por exemplo, após ter essa saída, ou seja, um chamado pullback após a saída aqui dessa lateralização no decorrer do dia. No gráfico de 60 minutos, temos um movimento prolongado para cima. Se olhar de forma simples aqui todo o movimento, se eu até jogar aqui num gráfico de 120 minutos vai ficar mais claro, basicamente um único movimento para cima que rompe dois topos anteriores. Isso traz uma chance de se ter alguma correção desse movimento de subida. Então, pelo gráfico de 60 minutos, se esticar um pouco mais para cima, iniciar alguma sinalização para baixo, de um movimento para baixo no G60, ficaria mais interessado em buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se abrir caindo de maneira mais fraca e sinalizar fundo ascendente, na realidade o cenário agora do dólar fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, preferencialmente após iniciar, agora após um movimento para baixo ou um movimento lateral no G60 e início de um movimento de subida, que era isso que eu estava aguardando aqui nesse momento. Quando iniciou esse movimento de subida, só que não fez nenhum tipo de correção que atendesse aos meus critérios para fazer uma compra aqui no mini dólar no pregão de hoje. Olhando então para as ações, agora a PTR4 terminou o dia aqui com 0,45% de alta. Também a gente pode observar o tamanho do candle em relação aos candles anteriores, devido principalmente ao feriado nos Estados Unidos. Então a gente teve uma variação pequena na Petro. A Petro tem um ponto relevante aqui no meu modo de ver, 15,57. A perda dessa região vai aumentar a chance da Petro aqui caminhar para um suporte localizado em torno dos R$ 13,33 a 15,33 a 15,27. Então isso seria a primeira sinalização para se ter até mudança de tendência na Petro aqui, caso ela venha perder essa região dos R$ 15,27. Por outro lado, Petro novamente acima de um patamar localizado ali em torno de 15,92,
tende a testar de novo uma região mais acima aí dos R$16, buscando aqui uma resistência se aproximando da resistência de R$16,25. Desafio mais forte fica nessa faixa dos 15,92, 15,90, 15,92 e posteriormente o número redondo dos R$16. Vale 5, pregão aqui de alta, na Vale 5 alta de 3,27%, abriu já com gap de alta acima do topo anterior. A Vale, enfim, mantém seus topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Movimentação para baixo, esse gap aqui já vai ser outro gap para a gente monitorar em termos de gap de exaustão. Gap de exaustão, se esse gap for fechado, ou seja, tiver negócio aqui igual ou abaixo dos R$ 28,14 nos próximos 2 pregões, ou seja, isso aumentaria a chance de se ter um movimento de correção, seja aqui para baixo ou um movimento de correção no tempo, seja um movimento para baixo ou um movimento lateral, que seria chamada correção no tempo para Vale 5. Depois disso temos para falar da MYPK3, recomendei compra na MYPK3 justamente no valor que fechou, em R$ 13,39, na superação da máxima do pregão anterior. Já tinha comentado esse ativo na última videoanálise. Então aqui o valor recomendado R$ 13,39, com stop em 12,80. O stop já pode ser reposicionado primeiramente ali para a faixa dos R$ 12,86, mas não seria mais interessante esse papel vir aqui e perder a mínima desse pregão, porque isso aumentaria a chance de ter uma correção um pouco maior. Então eu poderia até encerrar essa operação antes, caso ela venha aqui para baixo dos R$ 13,09. Depois disso, só para comentar aqui que o objetivo 14,57, risco de 4,41%, e aqui a alocação do capital em cima dessa operação. Detex 3, voltamos para a ponta compradora em 7,58, isto porque a ação foi lá embaixo, a gente encerrou essa posição com a possibilidade que ela tinha de gerar alguma coisa mais para baixo, mas como ela gera de novo força para cima, voltando para cima da máxima desse candle da quinta-feira, opto novamente por voltar para a posição comprada nesse ativo, porque minha expectativa para essa semana seria para se ter uma semana de alta, assim como for a MYPK3. Posso estar enganado realmente nessa expectativa, mas como ela gerou essa nova sinalização para cima, resolvi fazer uma nova tentativa aí de se pegar um movimento de subida aqui no gráfico diário desta ação. Então, para repassando os valores, 7,58 entrada, 7,17 stop. Então o stop já pode ser reposicionado aqui em R$ 7,25, logo abaixo da mínima aqui de um fundo, que é um fundo no gráfico, principalmente gráfico intraday, abaixo de 7,26, e com o stop aqui que eu falei de 7,17 é o inicial e já reposicionado aí nessa região de R$ 7,25. Objetivo em 8,40 com risco de 5,41%. Quanto maior o risco, quanto maior o stop da operação devido à volatilidade do ativo, menos capital a gente aloca em cima da operação. Depois disso, a BEV3, uma posição que a gente tem em aberto na Ambev, fechou aqui em R$ 17,05, foi lá embaixo, lá nos R$ 16,90. Não seria mais interessante para a posição se ela vier aqui e perder essa mínima, porque geraria um sinal ali de certo enfraquecimento ali da sua tendência de alta nesse momento. Nada tão relevante, a não ser que venha fazer um fechamento aqui para baixo, mas já seria um sinal um pouco mais negativo para a posição. Se a gente olhar rapidamente para o gráfico de 60 minutos, principalmente porque fez isso aqui, ó, fez esse movimento, faz um movimento para baixo, termina gerando um fundo ascendente, então seria importante gerar um movimento para romper a máxima do pregão de hoje, buscando aqui uma região mais para cima dos R$ 17,31, vamos ver se ela consegue fazer isso no próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o pregão desta terça-feira.